Olá, a paz do Senhor Jesus para todos. Passando aqui para compartilhar com você a palavra do Senhor. Eu amo falar da graça de Deus. Eu amo falar da salvação. Oh, aleluia. Eu queria que todo ser humano entendesse que a salvação é um presente de Deus. A salvação é para todos, mas nem todos querem fazer um compromisso real com Deus, verdadeiro com Deus. Todo mundo quer viver na sua vontade, fazer a sua própria vontade. E Jesus, uma vez falando com seus discípulos, ele disse: quem quiser vir após mim, há um querer do homem. Não basta Deus querer. O homem precisa querer. A salvação é algo que o homem decide, porque Jesus já fez a sua parte. Ah, irmã Dorinha, mas todo mundo, Deus não vai lançar esse povo tudinho no largo de fogo. Deixa eu te dizer uma real. Deus não vai fazer isso realmente. É você que vai. Porque Deus deu para o homem livre arbítrio. O que é isso? O homem tem o poder de decisão. O homem é quem decide. A nossa vida, ela é feita de decisão. Por exemplo, se você levantar de manhã, você vai decidir levantar para trabalhar. A decisão é sua. Você sabe que você tem que levantar para trabalhar pela manhã, porque você tem uma responsabilidade. A mesma coisa é Jesus. Você sabe que Jesus, ele veio morrer. Ele morreu, ele fez o sacrifício pior, que foi morrer na cruz. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele se fez pecado por nós. A condenação que estava sobre nós, ele tomou para ele e se entregou. Ele decidiu me amar e lhe amar. Ele decidiu morrer por mim e por você. Foi uma decisão do próprio Jesus. Ele decidiu nos amar, mesmo nós nos nossos delitos e pecados. Ele decidiu nos amar. Agora, a decisão de querer a vida eterna é sua. Não é do Senhor. O Senhor já fez a parte dele. A nossa vida, eu repito, é feita de decisão. E o nosso bem-estar vai depender da decisão que nós tomamos. Jesus quer salvar o homem, mas é o homem que decide querer a salvação. Por isso é que Jesus disse para os seus discípulos: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha que coisa importante. É você que decide. Olha o que diz a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Diz assim: havia um centurião, havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Olha que coisa importante. E eu quero que você medite nessa palavra. Cornélio era um homem justo, temente a Deus, dava esmola, fazia obras gloriosas. Tanto
que ele chamou a atenção do Senhor. O Senhor recebeu as esmolas, as obras de Cornélio. Mas Cornélio não foi salvo pelas obras que ele fazia. O Senhor se agradou de Cornélio. Só que o Senhor deu uma oportunidade para Cornélio escolher. Olha como a salvação é a escolha, é o homem que escolhe. O anjo do Senhor apareceu a Cornélio e disse: Cornélio, as tuas esmolas têm subido, as tuas obras têm estado diante do Senhor. O Senhor contemplou todas e se agradou. Agora, olha o que o Senhor disse para ele: agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. E ele te dirá o que deves fazer. Glória a Deus. Pedro era o discípulo de Jesus. O homem que com o discurso de Pedro salvou quase 3.000 almas. Um homem de Deus, um servo do Senhor. E o mesmo Pedro que Jesus curou a sogra de Pedro. Pedro era casado. Não se iluda com essa ideia de que Pedro foi o primeiro papa, pelo amor de Deus. Pedro tinha uma esposa, pois Jesus curou a sua sogra. O evangelho, ele é boas novas. O evangelho, ele tira a cegueira do homem. O evangelho é a verdade que liberta. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade. João 8:32. É muito conhecido esse versículo. Por quê? Que o homem conhece a verdade e ele não é mais enganado. A Bíblia é a palavra de Deus. E para você não ser mais enganado, é você ler a palavra. Ela é a bússola que orienta o homem por onde andar certo com Deus. É o mapa que leva o homem a Deus. E o Senhor manda que Cornélio envia um dos seus empregados a buscar Pedro. Para quê, Mandorinha? Para Pedro orar por Cornélio e toda a sua casa aceitando Jesus, aceitando a fé. É isso aí. E Pedro teve uma visão. Antes de Cornélio chegar, dos soldados chegar, Pedro teve uma visão. Que via um lençol branco com todo tipo de animal. Glória a Jesus. Olha o que Pedro diz. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da casa, subiu Pedro ao terraço para orar, quando a hora sexta. E tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelos quatro pontos, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imundo. E a segunda vez lhe disse a voz: não faça tu comum ao que eu purifiquei, ao que Deus purificou. Sabe o que Pedro estava dizendo? Deus estava mostrando para Pedro aquelas árvores imundas, mas era uma visão de que Pedro iria orar por Cornélio. Porque Cornélio não fazia parte do povo de Israel. Oh, aleluia! Jesus, ele veio quebrar tabu. Ele veio salvar o homem, não importa de que nação ele seja. Não importa que forma ele seja, que ele seja um religioso, que ele seja um
uma prostituta, que seja um assassino. Jesus quer salvar o homem. Talvez você tenha olhado para alguém e dito: esse daí mesmo não, que não tem jeito. Se engana. Jesus, ele quer salvar o mais vil pecador, o homem mais torto, o homem mais violento, o homem mais criminoso. Se o homem se arrepender, ele recebe. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio conta toda a visão. Pedro fica maravilhado. E Pedro começa a orar, ora por aquele povo. A família de Cornélio, a casa de Cornélio, aceitou a Jesus, foram batizados com o Espírito Santo. Oh, aleluia! E Pedro se admirou e disse: agora eu sei, Senhor, que o Senhor não faz acepção de pessoa. Todos aqueles que querem Jesus, ele quer. O próprio Jesus disse: de maneira alguma eu lançarei fora aquele que vem a mim. Não importa se ele é cachaceiro, se ele é drogado, se ele é prostituta, se ele é adúltero. Não importa, se ele vier com o coração arrependido, eu aceito e transformo esse homem, insiro ele na sociedade e ele se torna um cidadão do céu. Deus quer salvar o homem. Eu tenho prazer em falar da salvação, dizer que Jesus salva. Eu sou testemunha de que Deus quer salvar o homem, e Deus salva o homem, o mais vil pecador. Que Deus te abençoe, que você entenda que Deus está disponível a te perdoar, a te receber de braços abertos, a dizer para ti: aleluia, a dizer: filho, a tua fé te salvou. Oh, glória a Deus. Foi assim que Jesus fez com a mulher que tinha 12 anos com fluxo de sangue. Ele disse: filha, você sabe o que é isso? Ter a paternidade, que é Deus. Tu já pensou chamar Deus de pai, ele sendo realmente teu pai? Aí você pode me dizer: ai, irmã Dorinha, todo mundo é filho de Deus. Olha, você enganado. Vamos ver quem é filho de Deus? Para a gente não ficar enganado, indo acreditando nas mentiras que contaram para nós, e nós não vinhamos, e nós não observamos, nós não fomos atrás da verdade. Nós precisamos, olha o que diz a palavra do Senhor. João, o evangelho de Jesus, segundo escreveu João, diz: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creram no seu nome. Há uma aliança. O homem precisa fazer uma aliança com Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Todo aquele que crê, ele deu o poder de serem feitos filho de Deus. Agora eu te pergunto: se tu adotar, se tu pegar 10 filhos para criar, e tu adotar 5 filhos, os outros 5 comeram da mesma comida, viveram no mesmo jeito dos filhos, deitaram no quarto, tiveram ventilador ou ar-condicionado do mesmo jeito dos filhos, mas só foram adotados 5. Quem vai herdar de você? Não são os 5 que você adotou? Da mesma forma, o mundo está aí. O mundo goza da mesma coisa. O crente vive no mundo que o que não é crente vive. O mundo desfruta da proteção de Deus, da chuva, do sol, da saúde, de tudo que Deus proporciona para o homem. O mundo também desfruta da mesma forma. É o crente. Mas o crente resolveu, decidiu por Jesus. Então ele é filho de Deus. E quem decidiu não foi o homem? Então quem decide é você.
É você que decide se você quer Jesus ou não. A decisão está nas tuas mãos. Agora tu precisa crer. A fé é algo que move o homem. Porque não basta eu dizer eu tenho fé, mas eu preciso ser movida por essa fé. Essa fé precisa me mover. Eu preciso fazer algo que reconheço realmente que eu tenho fé. É por isso que a mulher cananeia, ela correu atrás de Jesus. Ela acreditou, a fé dela recebeu o milagre. Por quê? Porque ela reconheceu que Jesus tinha a solução. A fé faz você se mover. Quando eu tomo a decisão de seguir a Jesus pela fé, eu estou dizendo, eu tenho fé e eu tenho ação, a fé e ação. Não adianta só dizer que tem fé. A fé é movida por ação. Que você entenda, meu amado, a decisão é sua. A salvação é para todos, mas a decisão é você que escolhe. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te faça você entender que você precisa tomar uma decisão. Amém. Que Deus abençoe.